Bom, irmãos, nós celebramos o 5º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é continuação do Sermão da Montanha, né, que a igreja começou a proclamar semana passada com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é uma pregação longa de Jesus, que compreende 3 capítulos do evangelho de São Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Não é só a bem-aventurança. Então hoje Jesus continua na mesma pregação, né, falando ali da montanha, do Sermão da Montanha. E Jesus vai dizer assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Devemos nos perguntar quem que é o sal da terra, né? Para quem que Jesus está falando isto hoje? Para nós cristãos. Os cristãos, estes são o sal da terra. Por que Jesus faz essa comparação com o sal? Para que serve o sal? Para dar sabor. E Jesus vai dizer assim: se o sal perde a capacidade de dar sabor, ele não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Com a nossa mentalidade, né, nós acreditamos que Deus é cheio de misericórdia, de fato Ele é cheio de misericórdia, mas aí nós abusamos disso, né, e pensamos assim: bom, Deus sempre vai nos perdoar, não importa a vida que eu tenha, não importa o que eu faça, eu não preciso nem mudar de vida, nem sair de meus pecados, que Deus sempre vai estar comigo. Mas Jesus, nesse evangelho, ele fala algo bem diferente. Ele diz assim: se o sal perde o sabor, ele não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, se o cristão perde a capacidade de dar sabor, ele não serve para o reino, ele não serve para a igreja, ele só serve para ser jogado fora. O que é dar sabor, né? Como que o cristão dá sabor? As pessoas olham para a nossa vida, para o nosso testemunho de católico, e elas vão acreditar em Deus por causa de nós. Ou se não acreditar, pelo menos elas vão ficar interrogadas. O que esta pessoa tem de diferente? Porque pisam no calo dela, mas ela não pisa no calo de ninguém. Fala mal dela, mas ela não retruca. Passam ela para trás, mas ela não processa. O que ela tem? Então as pessoas ficam questionadas. E isso é dar sabor. Olham para a nossa vida e vê que existe algo diferente. Se eles for olhar de perto, eles vão ver que esse diferente é Jesus Cristo, é a fé. E como que nós damos sabor, né? Se vocês olharem para o sal, né, como que nós fazemos com o sal ao temperar a comida? Se você morder uma pedra de sal na comida, é porque ela está mal temperada, estragou a comida, né? Então ela está mal temperada. O sal, para dar sabor, uma comida bem temperada, se não está estragada, se não está muito salgada, o sal desaparece na comida, ele morre, você nem percebe, você percebe o sabor da comida, mas você não está comendo pedra de sal, porque ele desapareceu na comida, ele morreu na comida. Assim também o cristão, como que ele dá sabor? Morrendo? Não tem outro modo dele testemunhar. Quando eu falo dar sabor, significa testemunhar o seu cristianismo, o seu catolicismo. É morrendo. São Paulo vai dizer assim: enquanto nós morremos, o mundo recebe a vida. Em que sentido? O outro me faz o mal morre em mim. Eu não passo para frente, eu não me vingo, eu não falo contra essa pessoa que me fez o mal, porque morre em mim. E como que morre em mim o pecado do outro? Eu o perdoando. Se eu o perdoei, acabou, não existe mais o mal que ele me fez, porque de fato eu o perdoei. Então o cristão carrega sobre si a morte. Enquanto nós morremos, o mundo recebe a vida. Assim nós somos sal. Então Jesus não pensou uma igreja no mundo onde tivesse muito sal, mas Jesus pensou uma igreja onde alguns fossem sal e testemunhassem a fé
diante deste mundo. Nós vivemos, irmãos, assim, tempos maus, né? E a igreja precisa ser sal no meio deste mundo, precisa ser luz, precisa ser sinal no meio deste mundo. E se nós como igreja desejamos ou vivemos como o mundo pensa e vive, nós perdemos a capacidade de salgar, de dar sabor. E não servimos para o reino, só servimos para ser jogado fora. Veja o que acontece em muitos lugares no mundo, até mesmo na igreja, né? Acho que não é segredo para ninguém, quem acompanha as notícias, né? É uma grande polêmica a igreja lá na Alemanha, né? Com os bispos, os padres, com tantas pautas progressistas, com tantas pautas modernas, querendo fazer com que dentro da igreja tenha os mesmos pensamentos que o mundo tem. Eu estava vendo uma estatística, ontem até, que dizia assim que no ano de 2022, na Alemanha, né, que é uma igreja que está querendo abrir as portas e igualar, não importa mais muitas coisas se é pecado ou se não é pecado, no ano de 2022, sabe quantos jovens, quantos homens, na Alemanha inteira, quase 30 dioceses, entraram para o seminário e quiseram ser padre? Parece que é um número de 48 jovens. É uma miséria para um país inteiro. É uma igreja que está querendo ser igual ao mundo, que não atrai mais ninguém, não atrai nem quem queira ser padre. Lá na Nigéria, né, na África, um seminário um seminário tem 1000 seminaristas. 1000 seminaristas. Eu nunca imagino como um seminário com 1000, né? Já vi até com 100, mas com 1000 seminaristas, nunca vi isso. E na Alemanha, uma igreja antiga, né? Igreja católica, quantos anos, quanto tempo, o ano inteiro consegui 48 jovens. Por quê? Porque uma igreja que não é sal, uma igreja que não pensa como Jesus Cristo, que não salga a vida das pessoas, que não ilumina a vida das pessoas, ninguém vai se interessar por ela. Ser igual ao mundo, para que eu vou na igreja então? Se aqui eu penso como o mundo, se não existe mais pecado, se não existe tantas coisas, para que você vai na igreja? Pedir perdão do que, se tudo pode? Existe uma estatística, a última estatística que teve, para vocês terem uma ideia, né? Nós católicos nos achamos assim um país brasileiros, um país super católico, né? Do número que se dizem católicos no Brasil, vai à missa de final de semana apenas 8% das pessoas que se dizem católicas vão à missa. Só 8% são católicos de IBGE, né? Na hora do censo fala que são católicos, mas não vão em missa nada. 8%, é uma miséria, é uma vergonha isso. Na Nigéria, continuar com esse exemplo, dos que se dizem católicos, 94% dessas pessoas vão à missa no final de semana. Ah, padre, mas é porque é coisa de país de terceiro mundo, e a missa, a Nigéria, o Brasil. Brasil perde até para a Suíça. Suíça não é país de terceiro mundo. Da Suíça vai mais gente na missa, em proporção, é claro, né, de população, mas mais gente do que vai nós só perdemos, se eu não me engano, não sei se é Holanda ou Irlanda, né, nós só ganhamos deles, que eles é 7%, 6%. O resto nós perdemos no mundo inteiro. É o povo que menos vai em missa, é brasileiro. Nossa, nós somos um país tão católico, né? Tão católico, de IBGE, né? De IBGE. Então uma igreja que precisa, é claro, fazer um exame de consciência, os padres, os leigos, né? Por que isso acontece? Porque não é sal. Não é sal, inventamos às vezes da nossa cabeça uma missa do jeito que a gente quer e não do jeito que a igreja ensina. Aquele livro que está em cima do altar é o missal, né? Ali está escrito as orações que o padre reza na missa, e ali tem umas letrinhas vermelhas,
né, que o padre lê, que diz o que o padre faz, o que não faz na missa, né? Então, se o padre impõe a mão na hora da consagração, está escrito, se o padre faz o sinal da cruz, se o padre abre o braço, se ele senta, se ele levanta, está tudo escrito ali no livro, como que o padre tem que rezar a missa. Papa João Paulo II, ele escreveu o prefácio e ele escreveu e disse assim: não é lícito, não é permitido a ninguém acrescentar ou tirar qualquer coisa da missa. Não pode. Nem tirar e nem pôr nada do que existe na missa. Aí a gente entra na internet, né, às vezes nós padres, culpa nossa, né, querendo agradar, né, querendo atrair criançada, por exemplo, né, atrair a criançada para a missa. Não estou falando mal de padre, não. Estou falando daquilo que não existe na missa, né? Aí faz dentro da missa teatrinho de fantoche. Fantoche na missa. Veste ministro, catequista de palhaço. Palhaço na missa, para agradar as crianças. Quem diz que a missa é para agradar? A missa é para prestar culto a Deus. Eduque seu filho, que ele tem que vir à missa para prestar culto a Deus. Não é para fazer circo, não é playground, né? A gente não vem à missa para fazer circo, para ser agradável. A missa ela é agradável quando eu entendo que ela é. Por que o padre faz na missa? Porque a função do padre, a carta aos Hebreus diz assim, que o padre oferece o sacrifício primeiro pelos seus pecados e depois pelo pecado do povo. Então, quando o padre está ali oferecendo o sacrifício no altar, oferecendo Jesus Cristo ao Pai, que já foi sacrificado, mas que está ali num sacrifício incruento, que já está imolado no céu, o padre está oferecendo o corpo e o sangue de Cristo a Deus por todos vocês. A primeira oração do Oremos na missa, né, chamada oração da coleta, o padre coleta as intenções do povo, o sofrimento do povo, os desejos do povo, as alegrias também, toda a história que o povo trouxe na missa, ele coleta essas intenções do povo e oferece ao Pai. Por Jesus Cristo ele oferece ao Pai. Quando o padre fala por Cristo, com Cristo, é tudo por causa de Cristo. Então ele está na missa para elevar a prece ao Pai, a ação de graças ao Pai. Não é para ser circo. A gente vê na internet, né, cada abuso, né? Eu vi uma missa na internet que o padre, não sei se era uma missa sertaneja, o que era, o padre coando café em cima do altar, né, um coador lá enorme, coando café, o outro, uma missa gaúcha, um espeto de churrasco dentro da missa, né? Então, invenção de padre, que não existe isso. É pecado isso. Uma missa bem feita é uma missa rezada, não é uma missa dançada, né? É uma missa rezada com piedade, não precisa nada disso, né? Eu já vi padre que, para agradar as crianças, enquanto tem os pais na fila da comunhão, o padre comprou pão na padaria e dá pedaço de pão para as crianças também, para elas não ficarem sem nada. Mas isso é simular sacramento, simular que está comungando. Uma vez o fotógrafo, numa primeira comunhão, ele não pegou de uma criança que estava comungando, não pegou a foto na hora, eu dando a comunhão, né? Aí depois da missa ele veio pedir: padre, o senhor não faz lá a pose de novo para mim tirar a foto, né? Falei: não é teatro. É uma foto falsa, ela não está comungando. Ela não está comungando se eu fizer isso, né? Só para ela tirar a foto, né? Que pegue na hora, se não pegou, já era. Eu não estou aqui fazendo teatro, né? Gente, eu não sou o melhor padre na nossa cidade, tem muitos padres bons, né? Mas estou prestes a encontrar com o Senhor. Eu quero rezar do jeito que a igreja reza, para que Deus não me cobre. Não me cobre, né? E o que atrai o povo, né, é o padre piedoso. O que faz o povo rezar é o padre que reza a missa
bem rezada, como a igreja ensina. Não é que inventa as coisas, não. E aí, quando nós começamos a encher de coisa dentro da igreja, né, inventando, que o Concílio Vaticano II não permite essas invenções. Isso aí é coisa da nossa cabeça de leigo, de padre. Não permite essas invenções dentro da missa. A gente começa a celebrar com essas invenções, perde toda a piedade. Pode até encher a igreja, aquela missa é legal, né? Enche a igreja de criança, porque tem pão, tem fantoche, né? Mas na hora que você tiver que enterrar alguém, na hora que você tiver com câncer, na hora que você estiver desempregado, você vai querer Jesus Cristo, você não vai querer o fantoche, o palhaço, não. Se você tiver a oportunidade de ter o Padre Pio piedoso, né, que chorava ao rezar a missa, de tanta piedade, tanta devoção, para te ajudar a passar pelos sofrimentos, e tiver o Padre Celso palhaço, você vai querer o Padre Pio, não vai querer o Padre Palhaço, não. Por isso, irmãos, que tenhamos a seriedade, né, com a Santa Missa, né? Vocês vieram aqui, eu vim aqui, para quê? Para prestar culto a Deus. Por isso que estamos aqui. Não é para fazer invenções. A missa não é chata. A missa talvez não seja entendida. As pessoas não sabem o que estão fazendo dentro dela. Mas quando a gente conhece o que é a Santa Missa, né? Conhece o que é o sacrifício do Senhor, né? Ela passa a ter uma outra mística, um outro sentido na vida. E nada é mais importante. Padre Pio falava assim que o mundo pode ficar até sem sol, né? Nuvens aí, tudo escuro, pode ficar até o ano inteiro assim. Mas se ficar sem missa, né, o mundo acaba, né? E no mundo inteiro é celebrado missas em todas as horas. Por isso, irmãos, que possamos ser uma paróquia, e que Mogi Guaçu, as paróquias, sejam paróquias que sejam sal para este mundo, luz para este mundo, né? Não temos que ser igual ao mundo, né? Principalmente em questão de moral, né, e de fé. Não temos que ser igual ao mundo, temos que ser cristão, senão não daremos sabor, ninguém vai acreditar em nós. O que é mais gostoso? Você está aqui na missa, se você vive um catolicismo que não existe pecado, ou você está lá na chácara, no churrasco, na piscina. Mais gostoso lá no churrasco, já que não existe pecado. Não, porque vim à missa, perde tempo. Eu vou à missa, eu sei que eu sou pecador, eu quero o perdão do Senhor. Então ela passa a ter um outro sentido na minha vida, o churrasco é depois. Mas se você é um católico que não existe pecado, tanto faz, está perdendo tempo, vai para o churrasco direto. Não precisa ficar na missa, para quê? Então, que o Senhor nos ajude, repito, a ser uma paróquia que bendiz a Deus, que é obediente à Igreja, ao Concílio Vaticano II, e que sejamos realmente pessoas de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.